Nos anos 70, o Charles era chamado de homem de ação pelos tabloides. Circulavam muitas fotos dele praticando kitesurf, esquiando. Ele se tornou um jogador de polo muito entusiasmado e capaz. Ele virou o solteiro mais cobiçado, não só do Reino Unido, mas do mundo. Eu acho que podemos dizer que ele tinha fobia a se comprometer. Quando se é tão cobiçado, o homem pensa, eu posso ter qualquer uma, então ele acaba não sossegando. Mas agora, aos 31 anos, Charles está sob pressão pública e da coroa britânica para encontrar uma esposa e gerar um herdeiro. Deduziram que ele iria se casar com uma aristocrata rica, branca, anglo-saxônica e protestante. E, acima de tudo, virgem. Era o que ele estava procurando. O príncipe Charles estava ficando sem opções e o número de aristocratas virgens estava acabando. Mas então, em 1980, seu caminho cruza com o de Lady Diana Spencer. Em julho, os dois foram convidados para uma festa na casa de um amigo. E foi aí que eles realmente tiveram uma oportunidade para conversar pela primeira vez. Ela era inocente, era virgem, o pai dela era muito amigo da rainha. E ela parecia o tipo de pessoa que se enquadraria à família real. Ela era a princesa perfeita. Parece que houve uma conversa entre a rainha-mãe e a avó da Diana. Houve muito planejamento sobre como iam deixar a Diana numa boa posição. Eu diria que foi um casamento semi-arranjado. E certamente o príncipe Charles foi levado a esse caminho pela rainha-mãe. E logo, a imprensa compra o romance aprovado pela coroa. A Diana era fotogênica, era linda, era praticamente perfeita. A família real não poderia ter imaginado que ela ia se tornar uma estrela. A Diana estava nas nuvens de tão apaixonada pelo Charles. E eles não se conheciam muito, tiveram pouquíssimos encontros. A verdade é que o Charles e a Diana, desde o momento em que se encontraram naquela festa do fim de semana de julho de 1980, só ficaram juntos por 12 vezes. Em 6 de fevereiro de 1981, o príncipe Charles pede Diana em casamento no viveiro do castelo de Windsor. Horas depois, ela compartilha sua animação com as amigas. Eu voltei para o meu apartamento e me sentei na minha cama. Adivinhem? Elas falaram. Ele pediu sua mão. O que você falou? Sim, claro. E todas gritaram. Após semanas de expectativa em todo o mundo, o grande dia finalmente chega. Sim, ela estava se casando com um príncipe, mas, sinceramente, todo mundo ligou a televisão para ver a Diana. Era o dia da Diana. Todo aspecto daquele vestido foi concebido para ser memorável e de tirar o fôlego. E ele era. Foi a cauda mais longa já usada num vestido de casamento real. 7,5 metros, só o vestido precisava de um endereço próprio de tão grande. Eles foram fazer a primeira visita ao país de Gales e foi uma experiência traumática para ele. Ninguém queria falar com ele. Todos queriam ver a Diana. Eles chamavam o nome dela, tentavam encostar nela, gritavam o nome dela. Imagine ser potencialmente o futuro rei. E ela ser a sensação do mundo. É claro que ele ficou com ciúme. Mas ela era a princesa Diana e não era só mais famosa do que o futuro rei da Inglaterra. Ela era mais famosa que a família real. Ela tinha subvertido todo o legado da família real. No fim, Charles procura conselhos de uma velha amiga. Ele cortou mesmo o relacionamento romântico com a Camila quando se casou com a Diana. Mas ele manteve o contato com a Camila. A Camila era uma confidente dele. E ele, na verdade, era padrinho do filho dela. A Camila parecia saber bastante sobre a Diana e o relacionamento dela com o Charles. Aquilo parecia até suspeito. Com seu relacionamento em frangalhos, Diana muda o foco. Ela concentrou toda a sua energia e a atenção nos 2 filhos. Eles eram a coisa mais importante da vida dela. Cansada de viver com seu estado civil no limbo,
Diana resolve agir. Ela permite que uma equipe de TV entre sem ser vista no Palácio de Kensington e concede uma entrevista a Martin Bashir, da BBC. Foi um projeto que ela fez em segredo quase total. E quando finalmente revelou dias antes da data de ir ao ar, ela foi persuadida a ir visitar o príncipe William em Eton e pelo menos avisá-lo do que estava por vir. Mas o momento mais importante da entrevista ocorre quando Bashir pergunta a Diana se ela acha que Charles um dia se tornará rei. A resposta de Diana foi pungente. Ela questionou se ele se adaptaria ao papel. E isso foi visto como uma alfinetada enorme ao trono real. A entrevista foi provavelmente a coisa mais chocante que qualquer membro da família real fez. Ninguém nunca tinha falado do jeito que a Diana falou naquela entrevista. A rainha, em outra época, podia ter mandado ela para uma torre por traição. Foi muito além do limite de qualquer coisa aceitável. Depois de um ano, a rainha intercede e determina o destino do casamento. Eu acho que a rainha respirou bem fundo e pensou, isso já foi longe demais. Eles não podiam continuar com essa guerra de Gales porque ela estava prejudicando a monarquia. Então ela escreveu para o Charles, escreveu para Diana. As cartas foram entregues em mãos e diziam, eu acho que o melhor seria o divórcio. Em 13 de julho de 1996, Charles e Diana concordam em se divorciar. A Diana ficou totalmente destruída com isso. Ela falou que o divórcio foi o pior dia da vida dela. A mídia foi muito compreensiva com ela. O povo britânico foi também, principalmente as mulheres britânicas. E todo o tabloide que se lia, toda a reportagem que se via, levava a crer que era tudo verdade. Esse conto de fadas não ia mesmo ter um final feliz.